A base ela é uma escola, é uma universidade para que você assuma o profissional. É exatamente o que acontece na base e acontece no profissional. A formação, o trabalho técnico, o conhecimento. Inclusive o Alessandro, hoje criticam ele, o setor que ele exerce, né? Claro, sem experiência, pelo que todo mundo comenta, mas ele tinha experiência como jogador, que ele fazia a nossa transição de base profissional. Trabalhei com ele ali 2 anos, foi um trabalho fantástico ali que foi feito, de conhecimentos, por isso que nós na base deu tudo certo enquanto trabalhamos. Nós tínhamos uma filosofia de jogo da mesma forma que o Tite, a cada 15 dias nós tínhamos uma reunião para que a base tivesse a mesma filosofia de jogo que o profissional, por isso que a gente teve uma base também vencedora, assim como foi o nosso time profissional vencedora. E é isso que nós queremos aplicar na nossa gestão. Nós temos hoje um único CT integrado base profissional, infelizmente existe um muro ali que separa a base profissional, que nós vamos acabar, derrubar esse muro, para que ele seja uma integração só, para que esse garoto também participe do profissional, para que a gente tenha a mesma filosofia, a mesma metodologia de jogo, em todo sentido, tanto na recuperação de atletas, com fisiologista, com nutricionista, com psicólogo, enfim, para que esse jogador já chega nesse profissional já maturado, quase 50%, mais de 50% preparado, ele só precisa ali mais tirar o peso da camisa, uma integração, ir para os jogos, um banco, enfim, entrar 1, 2 minutos e aí ele começa uma preparação. O que nós queremos, que eu deixe bem claro, Thiago e Lucas, o Corinthians ele vem sendo dirigido há muito tempo por amizade, por amigos, jogadores contratados por indicação, não monitorado. Nós tínhamos um dos melhores departamentos, que era o Cifute, do país, né? Que inclusive nós já estamos em conversa, monitorando, querendo entender para que a gente possa fazer essa junção e tenha um departamento novamente qualificado, técnico, né? Porque nós vamos estar contratando só jogadores muito bem monitorados, pontuais, e é isso que nós queremos. O Corinthians vai ser dirigido por um executivo de mercado, uma pessoa atualizada, que conheça, que tenha o conhecimento, que tenha as indicações para que possa ajudar a gente a montar um time forte a partir de 2024. Mas você já pensou nesse desenho? É um diretor profissional e um ex-atleta? Quantas pessoas tomando decisão? Você já tem esse desenho? Eu sou favorável, Thiago, ex-atleta, principalmente na parte de base, a parte de formação. Zagueiro, volante, atacante, a impulsão, cabeceamento, laterais, para que aprenda mais a centralizar. Hoje nós não temos, o Corinthians não tem um cobrador de falta, nós não temos no país hoje um cobrador mais de falta, um exímio como o Neto, como o Marcelinho, Rivelino, enfim, tantos outros que nós vimos, um Dicá, um Zenon, que eu vi jogar, que sou ídolo, enfim. Nós queremos isso, e o Corinthians é uma fábrica de jogadores. Veja aí esse momento que nós estamos vivendo, alguns atletas que apareceram, que nós demos de graça, infelizmente. Nós não queremos isso. Atletas nossos formados em categoria de base será a nossa terceira receita. Primeira receita será rendas, camisa, televisão, placas. Então, atletas nós vamos formá-lo, maturá-lo, ganhar título. Depois sim, nós vendemos com uma condição muito melhor, que é isso que nós queremos. Então, nós queremos esses ex-jogadores que acompanhem isso, que dê essa estrutura também. E automaticamente nós vamos estar qualificando esses ex-atletas. Já tenho parceria com a universidade também, porque hoje, queira ou não queira, você precisa ter um determinado estudo, fora a prática, que eles realmente, a parte que eles conhecem, a parte de visão, o olheiro que a gente fala, que quando você vê um garoto bater na bola, quando você vê um garoto dominar, você já sabe ali a condição que ele tem, você trabalha ele melhor. Porque hoje a maioria dos jogadores, eles são preparados, a parte física, a parte técnica, né? Então, jogadores nessa parte faz muita importância. E eu quero, sim, um ex-jogador que conheça de vestiário, que conheça, porque você tem, às vezes, se é obrigado a mandar alguns jogadores para fazer coletivo com o profissional, para preencher aquele coletivo. E, às vezes, nem sempre são os melhores que preenchem isso. Então, você tendo ex-atletas com conhecimento, ele tem essa indicação, que é o que o Alessandro fazia com a gente na época, essa parte de integração. Então, eu quero, sim, desde que seja um ex-jogador qualificado, que entenda, que fale a mesma linguagem, para que ele possa fazer essa integração conosco. Mas mesmo assim nós teremos um gerente muito técnico, um cara de mercado na base e um diretor executivo profissional de mercado que conheça. Andaram com umas polêmicas, né? Como vocês de imprensa fazem aqueles cortes, enfim. Não digo que é você, mas eu digo a imprensa normal, o corte normal. Só que eles fizeram, não foi vocês, eles fizeram uns cortes para o mal. O que seria isso? Nós temos um planejamento que a gente já vem
há anos já planejando dentro disso. E a última vez que nós sentamos, existe um planejamento não só para atletas, comissão técnica, mas também com grandes empresas que vêm investir no Corinthians, para que ela tenha uma segurança, para que ela possa ter aquele tempo de retorno. Então a gente quer preparar uma equipe em todo sentido para que trabalhe com a gente esses 3 anos, no nosso mandato. E dentro disso, me perguntaram o que eu achava do Mano. Eu falei, olha, no nosso projeto, o Mano não fazia parte. E usaram isso dizendo que eu não trabalharia com o Mano. Até o próprio Duílio, na primeira coletiva lá atrás, já fez 2 coletivas para falar da gente, mas a primeira ele disse que eu não trabalharia com o Mano. Ao contrário, quem disse que não trabalharia com o Mano era ele, e o Roberto de Andrade disse que não pisaria no Corinthians. Eu nunca falei isso, ao contrário, o Mano é um excelente treinador, é um grande profissional, sabe montar time, um cara correto, um cara honesto, um cara família, que é isso que nós queremos para o nosso planejamento. E aí, o que nós queremos agora? Que o Mano realmente se pontue, faça com que o Corinthians pontue o máximo possível, para que lá na frente a gente possa sentar com um planejamento e, se Deus quiser, dar uma sequência de trabalho, porque condição ele tem, é um excelente treinador, está mostrando aí, tirando a gente dessa situação meio complicada, que inclusive esse próprio presidente, né, ele não está muito preocupado com a nossa situação, porque ele abriu uma coletiva querendo nos atacar. Ele não está preocupado com a situação do Corinthians. E graças a Deus o Mano está conseguindo, junto com os atletas, qualificado algum que está conseguindo tirar a gente dessa situação. Infelizmente, Lucas, a gente não tem o que fazer, porque a gente não está vivendo o dia a dia com essa diretoria, né? E a transição ela é feita a partir do dia 26, né? E hoje esses atletas todos podem fazer um pré-contrato e nós não sabemos se alguns deles já têm pré-contrato, se não tem, principalmente o Renato Augusto, que é um dos melhores meia, independente da idade, mas hoje ainda é um dos melhores meia que nós temos no país. Quer dizer, até agora esse presidente não sentou para conversar, é a obrigação dele, e ele mesmo falou isso na primeira coletiva dele, quando ele apresentou o Mano e a minha imprensa. E ele disse que a responsabilidade era dele, ele que assinava, então a responsabilidade é dele, ele tem que realmente, ele está acompanhando o dia a dia, ele já teria que ver ali quem tem condições de se renovar ou não, e ali sim chamar. Nós não vai ser conosco, né? O contrato acaba quando eu vou tomar posse, a gente toma posse depois do dia 2 de janeiro de 2024, e o contrato desses atletas acaba tudo agora até o dia 31 de dezembro. É a responsabilidade dele, que ele mesmo chamou para ele, então nós temos que cobrá-lo. Se nós perder algum desses atletas que tem condições, que possa ainda nos ajudar na próxima temporada, é uma responsabilidade dele. Mas hoje o Renato Augusto é um dos melhores meia, gostaria muito de que ele continuasse conosco, porque é o que eu falo, eu quero ter aquela mescla. O Corinthians, na nossa gestão, vai ser uma fábrica de fazer jogadores. Nós vamos fabricar jogadores pela estrutura que nós temos, porque é o clube mais procurado para avaliações, e nós queremos dar uma estrutura muito grande para a base, porque é o coração de tudo. E essa integração, essa mescla de jogadores, 2, 3 titulares, né? Que a gente fala na linguagem do futebol, que mata no peito, assume a responsabilidade, para dar também uma segurança para essa garotada que está subindo, e outros grandes atletas em outras posições, monitorado, com uma baixa idade, com uma condição física muito melhor, para que a gente possa ter um grande time a partir de 2024. Qual